Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Olá, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre violência contra a mulher. Um tema que se faz necessário sair do silêncio e ganhar mais do que as mídias sociais. Necessita ganhar o esclarecimento do país e do mundo, a fim de que, ao ganhar consciência, possamos evitar a violência final, que é a violência conhecida como violência verbal e a violência física. Assista o vídeo de hoje e vamos juntos conhecer quais são os caminhos psicológicos que levam à violência final contra a mulher. A violência contra a mulher é uma temática que vem ganhando forças nas mídias sociais pelas próprias mulheres que, ao sofrerem a violência, se juntam numa sororidade para fazer com que outras pessoas não venham a sofrer a mesma coisa que ela. Hoje, o monitor da violência nos aponta que o número de homicídio feminino vem diminuindo desde 2017 até 2019. No entanto, o número de feminicídio vem aumentando. Alguns críticos dizem porque agora ele ganhou o nome. Outros dizem que, na verdade, o crime vem aumentando cada vez mais. Em dados que são um pouco antigos, mas já são alarmantes, vem nos mostrar um cronômetro sobre a violência da mulher. Observe comigo. A cada 2 minutos, pode-se registrar 5 espancamentos contra a mulher. A cada 11 minutos, um estupro. A cada 90 minutos, um feminicídio. São 179 relatos de agressão por dia. E são 13 homicídios femininos por dia. Mas o que leva a essa violência? Quais são os mecanismos psicológicos que fazem com que a violência chegue até a realidade da violência verbal e física, que é a violência visível? O nosso desafio é começar a perceber como que a violência começa a se propagar pela linguagem e pelo pensamento, a fim de que possamos identificar a violência quando ela inicia, antes dela ser aos olhos vistos. E aqui eu quero identificar com vocês 4 tipos de violência contra a mulher. O primeiro tipo é o manipulador. O segundo tipo, o narcisista. O terceiro tipo, o ocultador. E o quarto tipo, o tóxico. Vamos prestar bastante atenção em cada uma dessas descrições para que você possa identificar se você está num relacionamento abusivo ou não. E estando no relacionamento abusivo, fazer com que isso termine antes que vire uma violência contra a mulher. Como nós podemos identificar uma violência feita por um manipulador? Bem, eu coloquei aqui para vocês 6 itens para você identificar os possíveis manipuladores, possíveis relacionamentos que podem acontecer com manipuladores. Então, o manipulador, por exemplo, ele muda a maneira dele ser na medida que a parceira ameaça em desistir. Isso é muito comum de acontecer. Então, quando a parceira começa a querer desistir do relacionamento, ele muda. Como que dá água para a Coca-Cola, não passa nem pelo vinho. E aí ele muda e faz com que a parceira mude de opinião também. A segunda característica do manipulador também é colocar a culpa na parceira por seu próprio mau comportamento, justificando que ele age desta forma ou da outra forma por causa dela. Porque se não fosse por causa dela, ele não iria agir dessa forma. Terceiro comportamento de um manipulador: se recusa a dar explicações. Não explica por que faz uma determinada ação que logicamente não seria feito. Não explica pequenos comportamentos, não explica onde esteve, não explica por que bloqueia um acesso ou outro. Isso é uma característica de um manipulador. Quarta característica de um manipulador: diminui os sentimentos da parceira. Então, pequenas frases do tipo, você me ama muito pouco, eu quero sentir mais amor vindo da sua parte, quero ter mais consideração por você. Isso é um pedido típico de um manipulador. Quinto, está sempre acima ou desejando estar acima da parceira. O que isso quer dizer? Se a parceira ela diz que conseguiu um aumento,
ele coloca também alguns argumentos para que ele não se sinta inferior, mas acima da parceira. Se a parceira ganha alguma coisa, ele também diz que ganhou alguma coisa, sendo verdade ou não, para tentar minimizar os ganhos da parceira. E, por fim, isso gera o comportamento de colocar sempre o parceiro para baixo. Então, nós conhecemos agora seis sintomas de um comportamento de um manipulador. Portanto, se você se identificou ou você identificou o seu relacionamento aí dentro, muita atenção, porque você pode estar sendo vítima de uma violência ainda em início de ser demonstrada verbalmente e comportamentalmente. Você está diante de um manipulador. Uma outra forma de violência que nós temos muito comum, antes dela virar verbal e física, são as provocadas pelos tipos narcisistas. Alguns costumam dizer que são psicopatas, mas como é um termo antigo e não é muito mais usado, eu prefiro dizer que esses são tipos narcisistas. Então, se você quiser saber se você está com o tipo narcisista, preste atenção nessa descrição. Todo narcisista tem um sentimento de grandiosidade, e isso beira a um delírio. O que eu falo de delírio? É que você não adianta você querer mostrar para aquela pessoa que ela não é isso tudo que ela pensa, porque isso é uma verdade impossível de ser removida subjetivamente. Não adianta você colocar nenhum argumento. Ele tem um sentimento de grandiosidade. Um outro comportamento de narcisista é preocupação com o sucesso e com o poder. A única coisa que essa pessoa tem em mente é obter sucesso e poder. E assim ele se torna, além de se tornar, ele se torna único e mantém e propaga essa crença de ser o único, inclusive para aquela parceira. O senso de direito de um tratamento especial também é reclamado pelo narcisista. Sempre numa relação abusiva com um narcisista, a mulher tende a ouvir expressões do tipo: não me sinto especial por você, você tem que me tratar melhor do que fulano, ciclano, beltrano, eu mereço um tratamento diferenciado. Ok? Uma outra busca do narcisista também é uma admiração excessiva por si mesmo, é claro, não pelo outro. Então ele se admira excessivamente. Uma outra característica do narcisista é apresentar falta de empatia. O que seria a empatia? A empatia é o ato de você sentir aquilo que o outro sente, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. O narcisista não consegue fazer isso. E por fim, um comportamento narcisista é manifesto pela exploração dos outros para conseguir um benefício que é pessoal. E num relacionamento amoroso abusivo, isso acontece diretamente com a parceira. Mas aí você me pergunta, tem como? Dá para conhecer um narcisista logo no primeiro encontro? A resposta é sim, dá. Preste atenção nos sinais que eu vou dar para você. Se você vai sair agora, se você tem um encontro marcado e você quer avaliar se você está tendo uma relação com o narcisista. Primeiro sinal, o narcisista planeja os mínimos detalhes do itinerário do encontro. Então, é da hora sair, fazer isso, é tintim por tintim. Você vê que não tem espaço para o outro. Um narcisista nunca dá espaço para o outro entrar. Segundo, um narcisista bombardeia o parceiro de amor. É como se fosse um alçapão, é como se fosse uma forma de fazer com que aquela pessoa se sinta única por ele ser o único. Então, ele bombardeia de amor, de carinhos e de coisas fabulosas. Terceiro sintoma, para você saber se, logo no primeiro encontro, se você está entrando em um relacionamento com um narcisista. Sutilmente, logo no primeiro encontro, o narcisista costuma soltar elogios para si próprio. Quarto, eles são rudes com pessoas que trabalham em posições menores do que a dele. Tratam mal pessoas que têm serviços, prestam serviços. Então, por exemplo, garçom, um manobrista, uma pessoa que trabalha num guichê, um caixa de supermercado, eles são rudes com essas pessoas. Quinto sinal, logo no primeiro encontro, eles asseguram
para o parceiro de que eles desejam um relacionamento de longo prazo. Mas se você pesquisar a vida dele, não tem relacionamento de longo prazo, só de curto prazo. E o sexto, eles querem saber quais são as inseguranças que a parceira tem, mas é incapaz de falar sobre suas próprias inseguranças. Então aqui são 6 sinais que, se você identificar a maior parte deles logo no primeiro encontro, é o momento de fugir. Não vou dizer que não dá vontade de ter um narcisista perto. Pode ser até que dê. Mas, no entanto, isso precisa ser muito bem medido, porque depois o preço para manter isso é muito alto e pode custar, inclusive, a vida. O terceiro tipo de homens que prestam violência contra a mulher e fazem um relacionamento abusivo é o tipo ocultador. O que é o ocultador? É aquele que não consegue acreditar à mulher o valor que ela tem. Então, ela pode ter mestrado, doutorado em uma determinada área, ele nunca consegue acreditar esse valor à mulher. A não ser que esse valor tenha cunho sexual. Do tipo, conseguiu promoção porque fez sexo. Conseguiu esse diploma porque seduziu não sei quem. Conseguiu não sei o que lá porque fez o teste do sofá com não sei das quantas. Então, uma pessoa que é ocultadora, ela não consegue ver o mérito daquela pessoa. Ela sempre coloca uma justificativa normalmente baseado em funções sexuais típica daquilo que ele quer exaltar como uma forma errônea de praticar a conquista daquele seu valor. A segunda característica de um ocultador, ele não consegue elogiar a mulher, a não ser que seja um atributo feminino. Então, não consegue elogiar, olha como você é uma boa empreendedora, olha como você fala bem, olha como é que você consegue desenvolver bem seu trabalho, olha como é que você estuda bem, não. Ele só consegue falar, é gostosa, tá linda, tá um tesão, tá... Ele só fala coisas que tem a ver com os atributos femininos. Jamais sobre o atributo pessoal, que seria independente da questão do gênero. Terceira característica de um ocultador. Ele toma uma ideia da sua mulher, da sua parceira, como se fosse sua. Então, às vezes, a ideia só da parceira, ele diz que foram os dois que fizeram, quando no máximo até fala que foi só ele que pensou sobre isso. Quarta característica de um homem violento ocultador. Acredita que uma mulher sempre precisa de um homem. E às vezes o ditado atrás de um grande homem realmente quer dizer que aquela mulher depende daquele homem. E não qualquer outra coisa diferente disso. Então, para um homem que é ocultador e pratica um relacionamento abusivo, ele acredita que, de fato, uma mulher precisa sempre de um homem. Bem, o quarto tipo de homem violento que faz relacionamentos abusivos é o tipo tóxico. Quem é o tóxico? O tóxico é aquele que é pouco flexível nas suas opiniões e nas decisões. Toda pessoa que não é flexível, nós podemos chamá-la de tóxica. Então, isso é em qualquer nível de relacionamento, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida familiar, na vida parentesca, na vida social. Todo aquele que é pouco flexível, ele é tóxico. E para que ele não quebre, porque é típico do inflexível quebrar, porque o que é flexível não quebra, para que ele não quebre, ele quebra o outro. Então aí que começa o relacionamento abusivo. Ele precisa quebrar o outro para ele não se quebrar, porque o inflexível é ele. Então as regras são gigantes, né? Uma pessoa que é tóxica, ele faz pensar e pensa que encontrou o amor da sua vida. E faz de tudo para manter aquela relação de modo mais rígido possível para que nada saia daquele controle. O tóxico, porque ele também é inflexível, ele não sabe ouvir o não da parceira. Então, quando nega-lhe alguma coisa, ele, para não quebrar, quebra o outro. Quarto sintoma de um tóxico. Faz o parceiro limitar as suas amizades e os passatempos. Então, o tóxico, ele também tem essa característica. Ele limita a pessoa de suas amizades e passatempos para que ela não seja flexível, tenha olhos só para aquela pessoa. Quinto,
exige confiança cega da parceira. O tóxico, ele precisa e sempre vai dizer para a parceira que precisa confiar nele em tudo e às cegas. Sexto, os ciúmes. Uma pessoa que ela é tóxica e produz um relacionamento violento e abusivo, ele tem ciúmes excessivos com coisas que são pequenas, tal como uma maquiagem, alguma coisa diferente que foi comprada para a maquiagem, algum acessório, alguma roupa, e normalmente é muito grande aquilo que deveria de ser pensado até como pequeno. Não que todo ciúme seja tóxico, mas a disparidade do tamanho e da consequência demonstra um relacionamento tóxico. Outra forma também que nós conseguimos observar de um relacionamento abusivo com tóxico é que ele gosta de chantagens. O tóxico chantageia. O tóxico faz trocas, faz barganhas. Outra característica é que sempre interrompe a fala do outro. Por ser inflexível, ele precisa garantir que a sua ideia seja levada sempre adiante. E por fim, o tóxico costuma demonstrar traços de covardia. Então, eu mostrei para vocês aqui que existem 4 tipos de homens que manifestam relacionamentos abusivos contra a mulher. O manipulador, o narcisista, o ocultador e o tóxico. E essa violência, inicialmente, ela só está no nível da linguagem e no nível das crenças. No entanto, se isso não for cortado brevemente, já vira uma violência visível. Então preste atenção que normalmente uma violência visível, ela antes tem uma violência invisível manifesta através de crenças limitantes, através de pensamentos e pequenas ações que já nos servem de sintoma para que antes que aconteça violências maiores, ela seja cortada, ela seja subtraída. No entanto, se você não conseguiu no seu relacionamento, que agora você identifica que está com o manipulador, que se identifica que está com o narcisista, se está com o ocultador, se está com o tóxico, você já tem que começar a prestar atenção no violentômetro. O que é o violentômetro? O violentômetro foi uma escala inventada pelas mulheres para que pudesse medir a presença da violência no relacionamento. Então, esses 4 tipos de homens já faz uma relação abusiva, mas a relação abusiva ela pode evoluir para uma relação violenta visível, porque todo abuso já é violência, mas violenta visível. Então, nesse violentômetro, nós temos aí a escala amarela, laranja e vermelha, demonstrando o grau da presença da violência. A primeira escala é a escala amarela, que vai de 1 a 7 itens, que já demonstra que a pessoa precisa ter cuidado, porque a violência já está presente. Como que ela identifica que a violência já está presente? Porque a chantagem já está à mostra, mentir, o ato de mentir e de enganar, de ignorar, os ciúmes excessivos, ofender, humilhar, intimidar e ameaçar, proibir e controlar. A violência já está ali. Ainda dá tempo de reagir. Ainda dá tempo de com pouco esforço, ainda sair dessa relação. Mas quando isso vai para o laranja, a rede de apoio vai ter que atuar mais forte. Por isso que é importante fazer a fala. Por isso que é importante pedir ajuda. Porque aí já começam a exaurir as forças. Porque o que um abusador ele deseja? Ele deseja que o seu parceiro perca suas forças. Que ao perder as forças ele fica dentro do seu controle. Que é o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer do abusador não é ter a pessoa, é manter o controle. A pessoa é só mais um que ele pode controlar. Então, lá naquele laranja, a pessoa precisa dessa rede de apoio maior. Ninguém vai criticar você. É importante que você aprenda a falar. E falar para pessoas que você saiba que pode ter uma escuta acolhedora e mais técnica. Então, a faixa laranja, a violência já está ali, já precisa ser denunciada, inclusive, porque aquele abusador, como eu disse, não quer aquela pessoa, ela quer o abuso, é o poder pelo poder. Então, se não denunciar, ele vai escolher uma outra vítima. E quanto mais aquela vítima for arredia, mais ele vai investir para que ele possa minimizar aquelas forças e instaurando a violência, fazê-la submissa. Então, quais são as características do estágio laranja, que vai do 8 ao 12?
destruir bens pessoais, machucar e agredir, empurrar, golpear e chutar. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa importante. Não existe brincadeira com esses verbos. Não existe. Não existe foi sem querer para estes verbos. Um chute de brincadeira ainda é um chute. Isso já pode ser um indício. Um empurrão de brincadeira ainda é um indício. A pessoa que sempre pede desculpa e sempre retorna, não tem mudança. É importante você se atentar que não existe diminutivo para esses verbos e não existem desculpas para esses verbos. Esses verbos devem ser execrados de qualquer forma de relacionamento, qualquer uma. E por fim, é a faixa laranja, que já indica que sua vida está em risco. Que seria confinar e prender, ameaçar com armas, ameaçar de morte, abusar sexualmente, espancar e mutilar. E o último, que é o feminicídio. Se você se encaixou em uma dessas manifestações, seja ela no violentômetro, seja ela no relacionamento abusivo, preste atenção. Você não está sozinha. Nesse sentido, o silêncio mata. E é importante você falar sobre isso. Se você tem uma amiga que você desconfia que ela está no relacionamento abusivo, compartilhe esse vídeo com ela. Peça para que ela veja sem compromisso. Porque, de repente, é nesse momento que a palavra, estando livre, pode libertar uma alma feminina.